Fala pessoal, continuando aqui o vídeo, vamos desenhar os gráficos agora do pórtico, daquela treliça, tá certo? Então vamos voltar aqui para nossa apresentação. Então olha só, nós já encontramos RVA, RHA e RVB. Então vamos fazer o gráfico do pórtico, depois a gente encontra o valor das barras, tá bom? Então mais dois vídeos aí para a gente terminar sem que o vídeo fique muito grande. Então ó, diagrama de esforço normal. Lembrando que agora, pessoal, olha só, olha essa imagem aqui, ó. Aqui está um pouquinho fora de escala, mas a gente resolve isso. Pronto. Aqui, essa treliça, ela está fazendo o papel de uma viga, ok? Então, da forma macro da análise, ela é uma viga que tem essa extensão aqui de 10 metros, né? E dois apoios, tá bom? O sistema estrutural que foi utilizado para compor essa viga, né, essa barra que interliga dois pontos, A e B, foi a treliça, tá bom? Então entenda o seguinte, eu tenho o pórtico geral é uma barra biapoiada e essa barra é composta por uma treliça que tem outras barras internas, tá bom? Separar um pouquinho aqui. Então essa parte do primeiro desenho dos gráficos estão relacionados a barra macro, ou seja, o pórtico, tá bom? Então é como se ela fosse esse desenhozinho aqui, ó, uma barra interligando dois pontos, ponto A e B, que recebe uma carga de 500 kg. Então tem uma carga de 500 kg aqui agindo, ó, vou até colocar ela aqui, agindo aqui, ó, só para a gente lembrar, tá? Todas elas estão alinhadas aqui, então tem uma carga de 500 kg agindo aqui mais ou menos nessa região, certo? 500 kg aqui. Beleza? Muito bem. Esse pórtico, ele, para desenhar o gráfico, né, tanto do diagrama de momento de esforço normal, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor, elas vão utilizar, né, essa consideração que nós fizemos agora há pouco das reações. Então, qual é a reação no ponto A? RVA. No ponto B? RVB. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Diagrama de esforço normal é aquele que faz a ação da carga no eixo longitudinal da barra, tá bom? Que nesse caso aqui ficaria responsável, né? Quem ficaria responsável por isso seriam as cargas horizontais. Que nós vimos que o RHA é igual a zero, correto? Se a carga horizontal é igual a zero, isso significa que não há nenhum tipo de compressão ou tração nessa barra, no sentido longitudinal, é claro. Então, o gráfico ele é exatamente isso aí que está no desenho, tá? Exatamente isso que está nesse desenho aqui. Nesse desenho aqui, ó. É exatamente isso, tá bom? É o zero, porque o gráfico vai representar a intensidade daquela força durante a barra, ao longo da barra. E nesse caso aqui é zero, ok? O DEC, que já é o diagrama de esforço cortante, esse está relacionado aos esforços cortantes que agem sobre a barra, ou seja, no primeiro são as cargas no eixo longitudinal, ou seja, ao longo do eixo longitudinal, e o DEC são as cargas que estão a 90 graus desse eixo, tá certo? Ou seja, estão agindo perpendicular ao eixo longitudinal. Então toda carga que sobe ou que desce vai estar causando um esforço cortante nessa barra, tá bom? Então, eu gosto de dizer para os alunos aprenderem no primeiro momento, eu gosto de dizer que o DEC é o Maria vai com as outras, tá? Porque para onde tiver uma carga apontando, ele vai subir exatamente aquela intensidade ou descer exatamente aquela intensidade. Quer ver? Olha só. Ao longo dessa barra, considerando que aqui esse ponto de cá é o nó A, certo? Vocês não estão vendo o mouse aí, mas ó, aqui ó. Considerando que esse pontozinho aqui é o ponto A e esse pontinho aqui é o ponto B, né? Igualzinho ao que está aqui, ó, nessa região, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar quais são as cargas que estão atuando nele de forma perpendicular ao eixo longitudinal, ou seja, subindo ou descendo. Então aqui, ó, no primeiro momento já tem uma carga no ponto A, né? Aqui já tem uma carga aqui, ó, no ponto A que age aqui nesse ponto, subindo,
Qual é a intensidade que ele sobe? 125 kg. Então nós começamos do zero e ele sobe 125 kg. Então o que você vai fazer é exatamente isso, ó. Pega uma barra, coloca aqui nesse ponto, tá? E vou colocar a intensidade aqui, digamos que tenha em escala, tá bom? Digamos, porque a gente vai mudando a escala aqui ao longo do desenho. Então isso daqui vale quanto, Paulo? Eu vou pegar aqui, ó, e colocar. Isso daqui, essa altura, vale exatamente o valor da intensidade daquela carga, 125 kg, ok? Aí, Paulo, e ao longo, e depois, né? Seguindo aqui, ó, ao longo dessa outra barra, desses outros 10 metros. É assim, você olha para cá, ó, olha para cá, para esse pórtico, tá? Eu tenho aqui essa carga vertical. A próxima carga vertical que está agindo aqui é o próprio 500, ó, tá certo? Que está agindo aqui a 7,5 metros da origem. E depois eu tenho o RVB que está agindo a 10 metros, ok? Então desse ponto até aqui os 7,5 metros, ela não se mexe. Maria vai com as outras, não tem influência de ninguém. Ou seja, ela continua no mesmo lugar que ela está. Então voltando para cá, é como se eu pegasse aqui, ó. Então, se eu pegasse aqui, ela fica exatamente horizontal, com a mesma intensidade. Lembrando que isso é um gráfico, ele está representando variações. E ela está aqui com a mesma intensidade até nessa região aqui, que é exatamente a região onde essa cargazinha de 500 kg vai agir. É exatamente nessa região aqui, ó, tá certo? E aí a carga tem quanto? Qual é o valor dessa carga? Essa carga tem 500 kg, ou seja, ela está aqui numa intensidade de 125 kg positivo e tem uma carga apontando para baixo, que está mandando ela descer, 500 kg. 125 positivo menos 500 vai dar menos 375, tá? Então o que ocorre aqui agora? Nesse momento vai ter no gráfico uma grande descida exatamente com a intensidade da carga, que é de 500 kg. Então, proporcionalmente, ó, vou fazer um desenho aqui que ele é maior do que a parte de cima. Tá vendo, ó? Essa parte aqui é menor do que essa, talvez um pouquinho mais, tá? Porque é 300. OK? Muito bem. Depois dessa carga de 500, só vai ter outra carga positiva, fazendo ela sentir esse esforço cortante aqui na ponta. E aqui nessa pontazinha aqui, eu tenho uma carga de 375 positiva subindo. Então eu estou com menos 375 aqui, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Nesse ponto aqui tem mais. Vou botar o sinal, tá, gente? Para ficar o histórico, ó. Tem mais 125 e aqui mais 125. Tudo bem? Nesse ponto aqui em cima. Agora, quando eu chego aqui, ó, eu tenho que sinal negativo e o valor é de 375 quilos. Ok? Muito bem. Daqui até o ponto B não tem nenhum tipo de força vertical agindo. Então daqui até aqui mais ou menos, ó, ele fica na mesma intensidade de quanto? Menos 375. Beleza? E aí por último, né, tem uma carga de 375 fazendo com que ela suba. Se eu estou com menos 375 e tem uma carga de mais 375, o que vai acontecer com o gráfico no final? Zero. Gráfico de diagramas sempre zero no final, tá bom? Tem que zerar. Seja abruptamente ou vai chegando, vai diminuindo a intensidade até chegar lá. Beleza? Paulo, cortante. Sinal de cima é positivo e de baixo é negativo, é isso? Pessoal, o cortante, ele tanto faz como tanto fez, tá? E eu vou tentar explicar aqui o porquê. Eu gosto muito de explicar desse jeito, porque foi o jeito que eu aprendi. E se eu conseguir, vocês também conseguem, né? Olha só. Corta pra mim. Imagina, isso aqui é uma câmera, uma microcâmera, tá bom? Isso aqui é uma microcâmera. Essas duas mãos aqui, ó, imaginem que elas são seções transversais de uma viga que está sofrendo esse esforço aí cortante, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, uma seção transversal aqui e tem uma seção transversal aqui. Elas duas, elas não estão separadas, elas estão íntegras, né?
se relacionando para que elas mantenham a viga íntegra. Só que esse esforço cortante, ele é mais ou menos esse esforço aqui, ó. É o deslizamento de uma seção transversal sobre a outra. Agora preste atenção. Vamos dizer que eu tenho uma câmera, tá? Na minha mão aqui, ó, nessa minha mão aqui, eu vou colocar essa câmera e ela vai estar visualizando. Isso é tudo fictício, tá? Isso aqui ela vai estar visualizando a seção transversal da frente. Eu vou fazer esse esforço, ó. A minha mão direita está indo para cima, representando a seção de um lado, e a minha mão esquerda, que é quem está com a câmera nesse momento, vai descer. Então eu estou subindo, descendo. Esse é o movimento. Em nenhum momento eu vou mudar o tipo de movimento. O movimento vai ser esse, tá? A câmera que está nessa minha mão está visualizando uma seção transversal na sua frente, e essa seção transversal está subindo, ok? Grava isso. Agora eu vou pegar esta câmera, botar na outra mão, na outra seção transversal, e vou fazer o mesmo movimento. Olha só, é o mesmo movimento, não mudou. É o mesmo movimento. Só que essa câmera agora, só porque ela virou para o outro lado, ela está vendo agora uma seção transversal na sua frente descendo. Mas o esforço é o mesmo. Ou seja, não importa se eu mudar o sinal do esforço cortante. O esforço em si, a intensidade do esforço e o que os elementos têm que suportar, né, as moléculas internas daquele material vão ter que suportar, é a mesma coisa, é o mesmo esforço. Então, tanto faz ser positivo ou negativo. Na análise a gente fala, tanto faz ser começar da direita para a esquerda, desenhar o gráfico, ou da esquerda para a direita, porque se você fizer o contrário, que a gente fez agora, o gráfico vai ficar exatamente espelhado, tá certo? Mas como vocês viram, você vai estar só mudando a posição da câmera, o esforço é o mesmo, beleza? Espero ter entendido isso aí. Muito bem. Aí, esse aqui é o gráfico do momento, do esforço cortante. Agora falta do momento. O momento, pessoal, você tem que ter um conhecimento, como eu falei já para alguns de vocês. Uma biapoiada, para você desenhar o gráfico de uma biapoiada, é como se fosse, veja, é como se fosse, fazendo uma analogia bem simples aqui, é como se fosse uma rede, tá? Biapoiadas, só serve isso para biapoiadas. É como se fosse uma rede. Tem dois armadores aqui, eu tenho uma rede. Se eu tiver uma carga distribuída, igual ao peso próprio da rede, ela vai ficar em que forma? Forma de canoa, né? Chamamos de uma abóbada voltada com a concavidade para cima. Mas aqui eu tenho uma carga pontual, que está ali a 7,5 metros de uma das extremidades, 2,5 da outra, certo? Isso significa o quê? Isso daqui é como se eu sentasse na rede, né? Só que deslocado um pouquinho para o lado. Qual seria a forma que a rede iria absorver, que ela iria adotar, devido a essa presença de uma carga pontual deslocada para o lado? Não seria um V um pouquinho deslocado para o lado, né? Então seria mais ou menos isso daqui, ó. Aqui embaixo eu vou afastar um pouquinho aqui, ó, para dar um pouco de espaço. E aqui eu vou desenhar o meu diagrama de esforço normal, diagrama de momento fletor, tá bom? Então aqui, ó, lembrando, como aqui é um ponto de primeiro e segundo gênero, vai existir um zero, né? Sempre vai ter o zero aqui, não vai transmitir momento. Muito bem. E aí, o outro seria esse daqui. Então, o que eu estou fazendo aqui não é intensidade, eu estou fazendo aqui somente a forma, né? A forma do momento fletor nesse caso seria mais ou menos essa, tá bom? A maior intensidade do momento fletor seria nessa região de aplicação da carga. Por quê, Paulo? Existe uma relação, pessoal, no diagrama de esforço cortante para o diagrama de momento fletor, existe uma relação, que é a seguinte: onde o diagrama de esforço cortante toca a linha do zero, ou seja, onde não tem esforço cortante, é um provável local de surgimento do momento máximo. O momento máximo, ou seja, a maior intensidade, a maior distância aqui do gráfico até o zero do momento, será em uma das regiões onde o diagrama de esforço cortante passa pelo zero, onde a carga é zero, entendeu? Então seria nos dois apoios, que nesse caso nós sabemos que não é, porque é um apoio de segundo gênero e um de primeiro, e o outro é aqui no meio, tá? Então fica essa dica aí também. Então, aqui cruzando o zero, eu tenho o momento máximo. Agora, minha questão é saber que momento máximo é esse, qual a intensidade. Gente, a mesma coisa do que eu fiz aqui em cima, tá? Que nós fizemos aqui em cima, o cálculo de momento.
Tá aqui, ó. Tá vendo esse somatório de momentos? Aqui, claro que tá bem maior porque eu fui mastigando, mas é bem rápido de fazer, ó. Então, eu sei que distância é essa daqui. Digam sei. Eu sei, é 7,5. Sei, Ctrl V. Eu sei quanto é essa distância aqui, ó, daqui para cá. Ela é de 7,5 metros. Eu sei quanto é a carga que está de um lado ou a carga que está do outro. Digam sei também. Sei também. Qual é? Ó, se eu olhar para o lado de cá, é como se eu estivesse separando aqui para analisar qual é a carga que tem na seção transversal de um dos lados. Desse lado de cá, eu sei quem é RVB. E desse lado de cá, eu sei quem é RVA. E sei qual é a distância de cada um. Então vamos lá, ó. Eu vou aqui como se fosse passar uma fatia, tá? Nesse momento aqui eu faço isso. Nessa parte eu posso fazer isso, tá? Naquela primeira parte eu tenho que considerar os dois lados. Nessa daqui eu não preciso, tá certo? Essa daqui eu só utilizo um dos lados. Então essa linha aqui é uma linha imaginária do momento máximo. E eu vou analisar um dos lados. Eu vou pegar aqui uma setinha, só para a gente não se perder. E nós vamos fazer o cálculo para esse lado de cá. Paulo, o maior lado, por que você vai pegar o maior lado? Não importa. Eu posso pegar o menor também, tá? É porque foi o primeiro que eu pensei aqui, tá bom? Então eu vou pegar o desse lado de cá. É como se não existisse esse outro lado, ó. Vou até fazer assim porque, mais uma vez, foi assim que eu aprendi, então eu acredito que vai ficar mais fácil vocês aprenderem. Eu literalmente esqueço esse outro lado aqui, ó. Pode parecer que demora, mas o Excel, para gravação de vídeo, é muito bom. O quadro demora mais. Bom, aqui, ó, então eu vou esquecer o que está aqui. E eu quero saber qual é o momento fletor nessa parte aqui, que é onde tem a intensidade ali que eu vou precisar, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, a minha origem agora, ó, momento, vou botar aqui momento num ponto que eu vou chamar de ponto, vou botar MM, tá, gente? MM, momento máximo. É isso aqui que eu quero encontrar, tá? Quero encontrar isso aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, momento máximo, quero encontrar, e esse momento máximo está exatamente nessa barra. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas mesmas reguinhas aqui, ó, que eu usei como base para o giro. E eu vou pegar também esse pontinho vermelho, vou explicar por quê. O pontinho vermelho lá em cima representou para mim a origem. Então a minha origem agora é essa, tá bom? Faz aí no seu... Isso é um mapa mental quando você está resolvendo essas questões, é um mapa mental, porque você está identificando o quê? Que a sua... Você está identificando que sua origem é esse pontinho. Se eu não tiver caneta de outra cor, eu só circulo um círculo bem mais destacado, tá? Então vamos lá. Aqui nesse ponto A, qual é a carga que existe aqui? Nós já sabemos. É um RVA que está com intensidade de 125 kg. Ele está agindo a uma distância que eu já identifiquei aqui de 7,5 metros. Tá aqui, ó. Não é isso? Só tem ela. Então eu só tenho que fazer um cálculo. Lembrando, aqui não é mais o equilíbrio, tá? É até importante, gente, o seguinte, ó, corta para mim. É até importante que você entenda o seguinte, lá nas equações de equilíbrio que nós fizemos, é o pórtico inteiro, eu não faço essa separação e analiso só de um lado, não. Olha o conjunto todo, né? Tudo que está descendo, tudo que está subindo, tudo que está girando para todo lado. Aqui eu estou querendo analisar qual é o esforço naquela seção transversal. Então é como se eu pegasse assim, ó. Aqui são as seções transversais no momento máximo, no local do momento máximo. E eu quero saber qual é a intensidade. Eu posso olhar ela olhando para esse lado ou olhando para esse lado, porque a intensidade é a mesma aqui nas duas, entendeu? Nesse ponto. Então eu escolhi esse lado aí, então eu vou esquecer o restante e analisar esse. Mas eu não é uma equação de equilíbrio, porque aqui o que eu quero encontrar é exatamente a intensidade do momento naquele local. Então eu vou colocar, na verdade não é tudo igual a zero, tá? Aqui eu vou colocar MM, né, o que eu quero encontrar, o momento máximo naquele local. Então eu vou botar MM é igual, aí eu faço o somatório de todos os momentos que estão incidindo naquele ponto que eu escolhi como minha origem, tá bom? Então vamos nessa, ó. Aqui eu vou botar minha equação. MM, que é o momento máximo, vai ser igual. Aí eu vou olhar o sinal.
Nesse pontinho aqui, eu vou dizer o sinal através da análise do pórtico. E já já eu explico. Mas eu posso, por exemplo, considerar a mesma coisa lá de trás. Só que pode ser que no final o resultado dê um sinal diferente do que eu vou analisar. E eu explico já por isso. Isso daí, tá bom? É coisa de convenção bibliográfica. Mas vamos lá. Momento máximo. Eu vou fazer a mesma consideração de sempre, tá? Sentido horário é negativo, sentido anti-horário positivo. Então, ó, momento máximo vai ser igual. Qual é a força que está agindo aqui? 125 quilos. E qual é a distância? 7,5 metros. Tudo bem? Já peguei esses dados anteriormente, que é o local onde está a aplicação daquela carga, que é o momento máximo. E o sinal, Paulo? O sinal desse termo aqui que a gente está usando. Ó, se eu pegar aqui aquela nossa linha... Paulo, bota para apresentar. Então aqui, ó, eu fiz essa formulazinha aqui, vou aproximar um pouquinho. Vocês só perderam isso aqui, ó. MM, momento máximo, ele é igual a quê? Ele é igual a 125 quilos, que é o do RVA, vezes os 7,5 metros, que é a distância daqui para cá, tá bom? E o sinal que tem aqui na frente, Paulo? O sinal que... Deixa eu pegar a setinha aqui. E esse sinal, Paulo? Esse sinalzinho que eu tenho aqui, nessa ponta. Qual é o sinalzinho que eu vou usar aqui nesse local? Eu vou usar o sinal que vai me apresentar esse giro aqui, ó. Tá vendo que a RVA está apontando para cima? E essa daqui não é minha origem? Então, quando eu fizer a força agir nesse barbante, nessa linha reta aqui, ó, que tem como centro exatamente a minha origem, ela vai tender a girar no sentido horário, que eu considero como negativo. Vamos deixar assim, né? Mas o sinal, como eu falei para vocês, daqui a pouco vocês vão ver que o sinal ele muda, tá bom? Então, isso daqui vai ser o valor. Então eu tenho 7,5 vezes 125. Nós temos aí 937,5. Então, vai ser igual a 937,5. Unidade é quilograma metro. Beleza? Então esse aqui é o meu momento máximo. Posso colocar até aqui já que o meu momento máximo aqui nesse ponto vai ser igual a, não vou botar sinal agora, 937,5, tá? Quilogramas metro, que é a unidade de quilograma metro, que é a unidade do momento fletor, tá bom? Aí, Paulo, sobre o sinal, me explica essa questão do sinal. Pessoal, é o seguinte, uma viga biapoiada, ela vai... O aspecto que eu vou falar aqui agora tem nas minhas aulas, nos outros vídeos, mas eu já falei também em sala. Uma viga biapoiada, ela tende a flexão que ocorre nesse tipo de elemento, ela tende a comprimir as fibras superiores e tracionar as fibras inferiores. Essa configuração, né, compressão em cima, tração embaixo, ela é tratada pela bibliografia como um momento positivo. Eu costumo chamar o momento fletor do contra, tá? Primeiro pela questão do sentido horário e anti-horário, né? Bibliograficamente ele é o oposto. E aqui também, porque quando você está com um momento positivo, o gráfico ele é para baixo. E quando você está com um momento negativo, o gráfico é desenhado para cima, tá bom? Então eu gosto de chamar até para não me perder também, e eu aconselho que vocês peguem essas dicasinhas, como diz o povo, os bisuzinhos, para não esquecer, para realmente aprender e não decorar para a prova, né? Você aprende, lá você está depois 5 anos já no mercado de trabalho, você sabe disso, não precisa nem fazer uma revisão bibliográfica, você aprendeu, você não decorou, tá? Essa é a diferença do bom profissional e do profissional ruim. Ele se esforça para aprender as coisas, não para decorar para a prova. E aí você tem esse sinalzinho aqui, nesse caso, né, como positivo, tá? Então tem essas dicasinhas sobre o momento fletor, ele é sempre do contra, tá? Então o gráfico aqui ele ficaria como? Ficaria desenhado
Agora eu vou apagar esse negócio aqui, ó, e vai aparecer o gráfico todo para baixo positivo, e a intensidade dela máxima é de 937,5 kg por metro. Essas informações aqui, pessoal, de cortante máximo, momento máximo, são utilizadas para dimensionar os elementos. Nesse caso aqui, como é uma treliça, né, nós ainda temos que fazer o método dos nós, que é o segundo passo aqui, ó, que eu vou colocar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, vou botar aqui a sugestão do próximo vídeo, a terceira e última parte, que é o método dos nós. Vai ser um videozinho de mais de 30 minutos, porque realmente tem que passar devagarzinho para poder vocês aprenderem, tá bom? Um abraço, até já!